Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Só os irmãos que estão pela internet, que o Senhor venha te abençoar de maneira grande nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ceia do Senhor, que coisa boa. Ceia do Senhor, que coisa boa. O que não falta é palavra ministrada hoje sobre ceia. Desde a ministração do Marcos, desde a abertura do culto, ministração da pastora, foi falado da crucificação e do amor de Jesus pela minha vida e pela tua vida. Amém? Amém? Eu acho lindo porque Deus ele faz umas coisas tão engrenadas. Se ele ressuscitou, ele prometeu que ele vai voltar. E hoje eu vim para cá estudar a palavra do Senhor, que condiz tudo que foi ministrado aqui a respeito de Jesus. Condiz com a promessa dele e condiz com a nossa responsabilidade. Qual é a promessa dele? Ele vai voltar. Qual é a minha e a tua responsabilidade? Estar? Pouca gente falou. Qual é a minha e a tua responsabilidade? Estar? Porque ele vem como um e como um relâmpago. É rápido. O ladrão chega para você e fala: olha, irmão não, eu vim te assaltar. Né? A pastora já falou: perdeu. É rápido. É por isso que a Bíblia expressa: ele veio como um ladrão. Agora, essa expressão, para você entender, eu já vou fazer a leitura da palavra. O ladrão, ele avisa? Ele passa zap para falar: ó, amanhã, é amanhã. Né? É amanhã. Porque se o ladrão avisasse, o que você ia fazer? Vou me preparar, não vai me levar não. Não é assim? É por isso que a volta de Jesus não tem data. Os testemunhos de Jeová esperavam ele em 1914. É só estudar. Em 1914. Os astecas, que ano que eles deram? 2012. O ano vai acabar em 2000 Assista o filme para ver se acabou. Nem no filme acabou. Né? Não tem data. Ele só tem um alerta: o Filho do Homem virá como um relâmpago. E a resposta para mim e para você é: esteja preparado. O que significa isso? Não vacile por um segundo. Porque por menos de um segundo ele pode vir. E Deus me deu um tema da palavra que diz assim: o que nos impede de estar preparado para o retorno de Cristo? Mateus 24, do 3 ao 14. Não precisa abrir sua Bíblia, que eu quero que vocês vejam aqui na tela. Quem não tem Bíblia, acompanha. Quem tem Bíblia, acompanha na tela. Mateus 24, versículo 3 ao 14. Nós faremos leitura na versão NVI. Amém? Amém? Diz assim: e tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa ou pelo meu nome. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas, repita comigo, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Próximo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. Aquele que perseverar até o fim será. Próximo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E você, se crê, aplaude ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém? Os irmãos, muitos pregadores fazem uma introdução linda para o entendimento da palavra, mas eu gosto de ser um pouco mais acelerado e um pouco mais direto, para que você entenda que não podemos perder mais tempo. Pode deixar os versículos preparados, viu, Ian, que eu vou usar ainda, tá? E mediante isso, para fazer uma introdução, eu falei, eu vou fazer algumas perguntas, porque a palavra para mim e para você é o que nos impede de estar mais preparado para o retorno de Cristo. O fato de você estar aqui, você está em um período de preparação. Qual é esse período de preparação? Eu estou ouvindo. A audição faz parte da preparação para o retorno de Cristo. Por que precisamos ouvir? Precisamos ouvir a palavra do Senhor para, em segundo ponto, praticar, e praticando nos leva a um outro processo de preparação. Por quê? Porque agora eu já vou ter a experiência de praticar, e quando você pratica, é algo que você tira de si mesmo o aprendizado, a experiência. E eu pergunto para mim e para você nessa noite, como você está? Ou melhor, como está preparado mediante os acontecimentos? Como está preparado mediante os acontecimentos? Pastor Fernando pregou sexta-feira aqui, e eu ouvi pela rádio que há rumores de uma guerra. Há rumores de uma guerra. Está na Bíblia. Então pense nisso, como está melhor preparado mediante a situação. O que é isso? Eu vou ser mais claro para você. Irmãos, a pandemia está aí fora e está aqui dentro. E qual é a minha e a tua posição perante essa situação?
bíblica. Porque o Senhor vai nos dizer que coisas más virá acontecer. Terremotos, fome. E como que eu vou me preparar? É conforme eu olho para a situação, eu olho para a palavra e eu me posiciono. Esse é o caminho da tua preparação. Esse é como você vai falar consigo mesmo, como que eu estarei preparado mediante os acontecimentos que há hoje em dia neste mundo. E se perguntar, qual é a minha posição para enfrentar isso? Reflitam. Talvez vocês vão esquecer, mas depois pegue a pregação, ouça, anote no papel, faça essas perguntas a si mesmo e responda. Não tem resposta? Tem. Não tem resposta? Tem. Eu fiz uma reunião com os obreiros aqui e dei alguns direcionamentos para eles. Foi colocado em prática. E o que eu aprendi com isso? Que Deus se move conforme a nossa posição. Se você ficar parado Jesus ficará. Mas se você se mexer, Ele não suporta quem mexe, Ele não suporta quem se arrepende, Ele não suporta quem o adora, não suporta ficar quieto. Não suporta. Quem mexe com o trono dele, que é prova disso na Bíblia, Daniel orava 3 vezes por dia, prostrado. A Bíblia vai dizer que Daniel, desde quando? Primeiro dia. Que você mexeu comigo, eu já liberei a tua bênção. O Senhor se move mediante a tua posição. Agora, outro entendimento que é muito cotidiano. Aqui não é uma pergunta, é uma exclamação. Eu não acho que é bem assim. E em cima do teu consentimento, eu não acho que é bem assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue confrontar o teu consentimento com a Bíblia? Ah, eu não acho que é bem assim. Não tem problema você achar, mas vá para a Bíblia. Ah, pastor, eu não acho que é dessa forma. Não tem problema, esquece o pastor e vai, mediante o seu consentimento do que você acha, tirar dúvida com a Bíblia. Nós estamos falando, meus irmãos, de preparação para o retorno de Cristo. A palavra hoje vai ser um pouquinho dura, vai deixar vocês bravos comigo? Vai. Mas eu não estou atrás, meus amados, de pessoas que estejam bem comigo. Eu estou atrás, meus amados, mediante a palavra de Deus, de pessoas que queiram ser salva para Deus. E para ser salvo para Deus, precisa ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, obedecendo. Não estou preocupado se você está bravo comigo. Eu quero que você fique feliz com Cristo e Cristo feliz com você. O objetivo do pregador, o objetivo do pastor é esse. Por quê? Porque a palavra também é para exortar. Sabe o seu amigo Espírito Santo? Ele veio para consolar. O que mais? Não, mas tem algo antes de exortar. Ele veio para consolar, né? Para convencer, para te direcionar, né? Só que ele veio também para confrontar, te exortar. Ele veio. E eu quero ensinar para vocês, mediante a palavra de Deus,
alguns motivos que nos levam ao despreparo. Alguns motivos que nos levam ao Reflitam e você vai entender se você está preparado ou algumas áreas da vida de vocês ainda está despreparada. Primeiro motivo, o aumento dos falsos profetas e a transigência religiosa dentro da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, tudo Bíblia. Você não vai ouvir e nem vai ver nada do Adevaldo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 12. O aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa, aonde? Dentro da igreja. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos e doutrinas. Próximo. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, hipócritas e que têm a consciência, mas está muito baixo, fala mais alto, tem a consciência, sabe o que é cauterizado? Não sei o que é mais pecado, não tenho conhecimento. Volta um pouquinho. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Segura. Quando você lê a palavra de Deus, existem algumas regras que nós precisamos prestar atenção. Nesse versículo fala de 2 espíritos. E como que eu consigo identificar? Um está com a letra maiúscula. Fala de nome próprio. Fala de uma referência. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Seguirão espíritos. Letra minúscula. Fala de espíritos malignos. E aqui já está claro. Espíritos enganadores. Já estão falando a referência. Para você não ficar em confusão, o Espírito fala, depois o Espírito aqui, para você ter discernimento do Espírito Santo de Deus e dos espíritos enganadores. Próximo. Se é culto de ensino, eu não sei, mas Jesus mandou falar isso. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Deixa eu te falar uma coisa. E aqui eu vou sentar o cajado em quem já fez isso. Acabamos de ler Mateus 24. E quando terminar o estudo, filha, do estudo bíblico sobre o Espírito Santo, nós vamos trabalhar Mateus 24 e 25 e 26. Estou falando de preparação para o retorno de Cristo. Precisamos ensinar, precisamos preparar vocês. Mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia. Porque muitos não têm conhecimento, muitos têm conhecimento, mas não têm vergonha. Não têm caráter. E esses não ficarão aqui dentro. Por quê? Porque são ensinados por homens hipócritas, mentirosos e de consciência cauterizada. Por isso eu te falo, meus irmãos, não vão atrás de profetas, a qual que sai da boca dele não te exorta, porque bem pregou aqui a Tamires que há 2 portas, a larga e a estreita. É impossível o profeta
só falar boas coisas. Tem dúvida? Procure saber na Bíblia quem é Acabe. Procure. Josafá está na sua propriedade e pergunta: há por acaso o profeta aqui? Há um, mas só fala mal de mim. Né? Há um, mas só fala mal de mim. Mas o seu lado, porque a pergunta foi: existe algum homem de Deus aqui? Para trazer a palavra da boca de Deus? Profetas, hipócritas, mentirosos. Acabe estava cheio, arrodeado. Estava cheio. Mas quando perguntou: existe algum homem de Deus para consultarmos a palavra do Senhor? Aí ele identifica quem? Aquele que só fala mal dele. E o que Acabe queria? Somente a profecia. Deus vai te dar vitória. Né? Deus vai mudar esse casamento. Só queria isso. Só queria somente. Sabe qual é outra hipocrisia? E eu falo com propriedade e te provo na Bíblia. Aconteceu uma tragédia no Capitólio. Aí aparece um monte de vídeo aí. Deus mostrou para fulano tal. Está na Bíblia. Jesus já disse isso. Está na Bíblia. Nossa, aquele é profeta. Olha, Deus usou a boca dele para falar isso. E quem é Jesus? Se em uma conversa com os discípulos, ele orienta. Está tudo em Mateus 24. Leia todo. Já começa assim, os discípulos começam perguntando. Volta lá, Mateus, coloca Mateus capítulo 24, versículo 1, 1 e 2, para você entender. Pastor, a palavra está ficando meio confusa, não tem problema, a palavra clareia para você. Jesus saiu do templo, Jesus saiu de onde? E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Segura. Os discípulos estavam empolgados, estavam felizes. Por quê? Porque a obra de Deus estava fluindo. As pessoas estavam ouvindo, o evangelho estava crescendo. Em outras versões, os que os discípulos queriam fazer era mostrar para Jesus como a igreja estava adornada. E o que Jesus responde? Próximo. Vocês estão vendo tudo isso? Sim. Perguntou Jesus. Eu lhes garanto, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Existem algumas barreiras na tua vida que não deixam você preparado para o retorno de Cristo. Se você levantar a mão, o Senhor vai derrubar agora. Existem algumas barreiras nas suas vidas que impedem você de estar melhor preparado para o retorno de Cristo. E se você levantar as mãos, o Espírito Santo de Deus, ele despedaça agora, por amor à tua vida. Eu vou correr. Eu não falei uma coisa boa aqui não, tá, irmão? Você levantou a mão, mas você sabe o que Jesus precisa trabalhar na tua vida e você sabe o que você quer que Jesus não trabalhe na sua vida. O que saiu da minha boca é poder da palavra de Deus. Deus vai fazer, você querendo, gostando ou não. Só tenha o entendimento que o que Deus tem para a tua vida é o melhor. Outro ponto, aumento do crime e desrespeito
da lei de Deus te impede, ou melhor, te deixa despreparado para o retorno dele. Eu vou repetir. O que te deixa, quais são os motivos que te deixa despreparado para o retorno de Cristo? O aumento do crime e desrespeito da lei de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 8. Quem era Timóteo, hein? Menininho que Paulo instruiu. Diz assim, olha como começa. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas. Vamos se preparar. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos. Esse já está morto. Tendo aparência de piedade. Oh, Jesus. Irmãos, isso te deixa despreparado para o retorno de Cristo. E você sabe essas qualidades, que é uma qualidade, é um adjetivo, que você tem. E quando você levantou a mão aqui, e aceitou que Jesus quebrasse essa barreira, tem coisa que você não quer largar, mas você levantou a mão, e Jesus vai fazer. Porque é o melhor para você. Tendo aparência de piedade. Comece a identificar isso no teu ciclo de vida. Mas primeiro, começa por você. Vê se você tem aparência de piedade. Vê se você se apresenta tão bonitinho e depois a língua mesmo, há um punhal na tua boca. Isso é ter aparência de piedade. Mas, negando ao seu poder, afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistas, mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. O que é isso? Prostituta está só no prostíbulo? Olha a referência. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. Eu estou numa roupa bem bonita, mas estou sobrecarregada de pecado. Isso é para os bonitinhos também, viu? Não é só mulher aqui não. Tem muito prostituto também dentro da igreja. As quais se deixam levar por toda espécie de... Próximo. Está acabando. Elas, então, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Próximo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados. Se você tem uma dessas qualidades na tua vida, você está reprovado na fé.
Você entendeu porque o Senhor falou para mim para ensinar no estudo bíblico? Precisamos preparar vocês para o retorno de Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Aí vem os vídeos agora, olha o que fala aqui, o aumento das guerras, fomes e terremotos. Aí vem vou colocar como falsos profetas, meus irmãos, porque quer se apoderar da palavra de Jesus, que já falou que isso iria acontecer. Ah, Deus me mostrou há 2, 3 anos atrás, um exemplo, para você entender. Para você entender. Diferente que, quando Deus fala aqui, Deus faz. Diferente de, quando eu quero me aparecer e coloco na rede social para ter likes e receber. Esse é falso profeta. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Eu estou perguntando para você entender, senão você vai ficar confuso agora. Meu Deus. Né? Deus já falou tanta coisa que já mostrou tal, e agora o pastor está pregando isso. Se for para se aparecer, é falso profeta. Se for para se aderir, se for para aderir recurso para si, é falso profeta. Seja financeiro ou seja mídia, é falso profeta. Por quê? Está na Bíblia, Jesus conversando com os discípulos. Quem vocês são para Jesus? Discípulos. Ele está ensinando para que você multiplique e leve salvação para suas casas. São discípulos. Jesus fala com vocês? Fala. Dá direção? Dá. Mostra algo para vocês? Sim, o Espírito Santo alerta, direciona. Agora não tenta tirar proveito disso não. Se você tirar proveito, falso profeta. Aumento das guerras, fomes e terremotos. Mateus 24, 6. Versículo 8. Capítulo 24, versículos 6 e 8. Está pesado em Timóteo, então vamos para Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o? Próximo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, em plural, e terremotos em vários lugares. Próximo. Tudo isso será o início das dores. Deixa eu te dar um recado. Daqui para frente, só vai piorar. Por quê? Está aqui, ó. Terremoto já está acontecendo? Rumores de guerra já está acontecendo? Em outras versões fala de epidemia, já está acontecendo? E qual é o recado? Tudo isso será início, não é início das dores. Não é? Lendo esse versículo, em conhecimento humano, do pernambucano aqui, eu falo, daqui para frente, as coisas só tendem a pior. E qual é o tema da palavra? O que nos impede de estar mais preparado para o retorno de Cristo? Ano da expansão. Fica bem as tuas estacas. Estende a tua tenda. Alarga a tua tenda. Porque daqui para frente, o que vai importar perante os próximos acontecimentos é a sua preparação para o retorno de Deus. É a sua posição perante a palavra dele. Pastor, o que é posição? Simples, obedeça. Coloque a palavra de Deus em prática. A posição que Deus quer é essa.
vigiai, orai, esteja pronto. Pronto para quê? O pastor José pregou aqui. William, eu morri por você. Jesus falando. Marcos, eu morri por você. Eu morri por você. Não deixa se perder. Valoriza o meu sangue, valoriza o meu sacrifício. Fiz tudo e não reclamei. Será se Jesus merece a gente colocar a palavra dele em prática? Será se Jesus merece a gente obedecer a palavra dele? Será se aquelas qualidades que está lá em 2 Timóteo, será se não vale a pena renunciar? Será se a tua vontade carnal não consegue ser sucumbida pela tua vontade espiritual? Ser sucumbida pelo sangue de Jesus? Será que você consegue parar de limitar o poder de Deus na tua vida? Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua casa. Pastor, eu já tenho a minha vida com Deus, está tudo maravilhoso. Tudo que você fala que parece estar maravilhoso, para Jesus é pouca coisa. Ele quer fazer mais através da tua vida. Por conta de 12 discípulos, por ouvir e obedecer, a palavra chegou. Você só tira um pouquinho Judas de lado. Mas quando esteve com Jesus, obedeceu. Desobedeceu porque veio Satanás. E ele resolveu ouvi-lo. Ele resolveu ouvi-lo. Esteja preparado para os pratos do diabo com a tua vida. Deixa a tua vontade carnal. Renuncia essa vontade carnal. Eu não estou falando, meus irmãos, só de pecado carnal. Eu estou falando para você renunciar às tuas vontades para viver as vontades de Cristo. Isso é colocar em prática aquele versículo que diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive. Aplaude ao Senhor. Timóteo 3. Agora eu não sei se é 1 ou se é 2. Põe o 1 primeiro. Se não for, não vai para o 2. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo. Deixa eu ver. É 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Outro motivo que leva ao despreparo: a diminuição do amor, a diminuição do e da afeição no lar. Aqui já está falando das pessoas que você ama. Saiba disto, nós já lemos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão o quê? Tem algum egoísta na tua casa? Pode ter. E como vai mudar isso? Na oração. Como é que muda a avareza? Isso é um demônio terrível. Eu não estou falando para dízimo, não. Eu estou falando de você cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos. Avarento, só pensa em si, só quer um negócio para você. Observe que tudo está ligado uma coisa com a outra. Presunçosos, arrogantes. Aqui eu falo de experiência. Foi uma profeta na minha casa, eu estava no mundo ainda, Jesus já me conhecia, mas eu não conhecia Jesus. E ela falou assim, ó, você vai ser gerente antes de fazer faculdade. Estava eu, a profeta,
e a minha esposa. Ela não sabia onde colocava a cara. Sabe o que eu falei para a profeta? Eu trabalho para isso. Arrogante. Confia no próprio e na sua capacidade. Aí Jesus moeu ela por amor. Eu falei, obrigado. É por isso que eu amo a obra de Jesus. Moeu por 8 anos, por amor a uma alma. É isso. Vocês estão dando risada, mas é o que Deus quer de vocês. Moer vocês por amor a almas. E se não aceitasse, eu continuava lá. Olha lá. Blasfemos, desobediente aos pais, ingratos e ímpios. Vamos para o 3. Sem amor pela sua. Quem assiste da Atena aqui? Levanta a mão. Assiste. Quem assiste aquele, como que é o nome do doido lá da Rede TV? Siqueira. Levanta a mão, é para levantar a mão. Não é para ficar com vergonha não, que eu vou te orientar. Quem assiste o outro lá da Record? Gotinho, Bate. Né? Escuta uma coisa. Escute uma coisa. Pare de assistir. É só tormento para a tua vida. É tão tormento que você chega no culto e não consegue adorar a Deus, por quê? Está perturbado, está perturbada com medo de sangue, de morte, é quadrilha do Pix, é não sei o quê. Eu estou falando algo sério, principalmente para quem tem mais tempo em casa. Pare de assistir. Pare de assistir. Por quê? Coloque pregação. Coloque estudo, coloque louvor. Ah, mas eu preciso, escuta, segura. Eu preciso saber notícia do que está acontecendo no mundo. Mateus 24, vai ler. Jesus já falou tudo que está acontecendo no mundo. Esses cara não, mas a programação é cavaleiro do inferno. Só vem trazer derrota, só te deixa atemorizado, tensa. Aí chega em casa ou o marido pergunta alguma coisa, você está tensa ali, aí diminui ali o amor pela família, porque eu fui grosso, eu respondi mal. Por conta de quê? Por conta que eu estava assistindo da Atena e eu fiquei com medo e estava perturbado. É sério. Filtre aquilo que vocês precisam saber de notícia, de TV. Filtre. Sem amor pela família. Você já viu lá no Datena lá que o pai matou o filho? Né? Ou o filho matou o pai? Você sabia que está na Bíblia em Mateus? Sabia, né? Vocês estão orando para essa situação cessar? Ou vocês estão se preparando para saber lidar com essa situação? Porque pode acontecer com teu vizinho. Qual é a sua posição? Socorrer ou se desesperar também? Já veio aqui e vai vir na minha casa também. Qual é a tua posição? Esteja preparado. Jesus está voltando. Os acontecimentos estão tudo na Bíblia. E você sabe qual que é a mídia? O que ela quer? Boa, William. Cauterizar a tua mente, prender a mente. Olha lá. Dentro de casa, sem amor, sem família. Inconciliáveis. Irreconciliáveis. Ser mais claro. Que se fecha e não tem a capacidade de se reconciliar.
Eu estava falando com o obreiro hoje pela manhã, o obreiro que cuida da parte elétrica da igreja. Esse obreiro trabalha, porque quando é chamado ele já está aqui. E ele me passou uma situação, falou de uma situação, uma posição dele, e eu achei coerente. E aí eu não perdi a oportunidade, não sei se ele está assistindo. Na próxima, nós temos a capacidade de gerar o arrependimento. Se ele vir te procurar, ele falou, se ele vir me procurar, eu explico. E eu falei para ele, se ele vir te procurar, gere o arrependimento. Ele está na razão dele. Ele sabe a posição dele. Entenda uma coisa, mas a palavra de Deus gera conhecimento para a nossa vida. E isso é reconciliar. Não levanta a mão. Quem está brigado com o seu cônjuge aqui? Não levanta a mão. Você está sendo enquadrado como despreparado para o retorno de Cristo. Sem domínio próprio e cruéis e inimigo do bem. Diminuição do amor e da afeição no lar. Avalie se isso acontece dentro da sua casa. Perseguição mais severa do povo de Deus vai acontecer. Coloca lá, Mateus capítulo 10, 22 e 23. Eu quero ser discípulo do Senhor, mas não quero ser perseguido. Se entrega a Satanás. Se entrega logo que é melhor. Já acaba o sofrimento. Escuta isso, ó. Perseguição mais severa do povo de Deus. Eu não quero ser perseguido. Jesus foi perseguido? Por que ele foi perseguido? Por amor à minha vida e à tua? Satanás perseguiu ele? Usou a vida de quem? Agora vamos ver o que diz lá em Mateus. Todos odiarão vocês por minha causa. Conversa de Jesus com os discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que eu falo, se você não quer ser perseguido, se entrega. Não tem salvação para você. O que vale daqui para frente? Só alimentar a tua carne? Mas você, se persistir, tiver perseverança, meus irmãos, levanta as tuas mãos, porque neste lugar haverá perseverante e haverá salvação, e salvação através de vocês. Mas para alegrar teu coração, haverá perseguição. Repita comigo, haverá perseguição, mas vou perseverar, pois sou salvo. Outro motivo, já estou finalizando. Mateus 24, 13, coloca já lá para mim. Aqueles que se mantêm, acabei de ler, né? Aqueles que se mantêm firme, pode pular, Mateus 24, 13. Serão salvos. Mas aqueles que perseverar até o fim, aqueles que perseverar até o fim, sabe o que é isso? Satanás pode fazer o que quiser, mas não vai te tirar do propósito de Deus. Não vai te tirar do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Levar o evangelho de Cristo. A palavra e pregar a palavra genuína. Por quê? Porque nem em todos os lugares do mundo o evangelho chegou. Coloca Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá. Então tem responsabilidade para mim e para você. Como discípulo. Tem casa na tua rua que o evangelho não chegou lá.
A TV está só em Datena. Não é evangelho. E Deus quer usar a tua vida para mudar a história. Quando o evangelho chegar em todas as nações, em todo lugar do mundo, não é minha palavra, mas a palavra de Jesus para os discípulos, então virá o fim. Meus irmãos, eu falei só de preparação. Tem ainda a grande tribulação que você precisa aprender. Tem muita coisa. Mas hoje fica só com o tempo de preparação. Começa na tua pegadinha a renunciar a tudo isso que nós lemos. Começa a se preparar para o retorno dele, porque vai vir. E daqui para frente as coisas serão pior. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Nós vamos passar uns 10 minutinhos, mas precisava. Meus irmãos, eu quero fazer um convite. Quem não aceitou Jesus ou quem está afastado aqui, levante a mão. Vou inverter a pergunta. Tem alguém no nosso meio que não aceitou Jesus ou está afastado? Aplaude ao Senhor. Todos estão salvos em nome de Jesus. Amém? Vamos servir a ceia em nome de Jesus, que Deus possa abençoar e você receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu vou dar algumas orientações, porque já foi ministrado muito sobre ceia. Na abertura do culto, através da vida do pastor José Luiz, através da vida do levita Marcos, através da pastora, e eu não quero ser redundante. Eu quero só te orientar.